Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar sobre o volume do cone. O cone é um sólido que ele é obtido através da rotação de um triângulo em torno do seu próprio eixo. E quando nós queremos calcular o volume desse cone, nós devemos primeiramente relembrar do volume do cilindro. O cilindro é representado pela área da base, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. Já o cone, isso aqui é o cilindro. Já o cone, ele é 1/3 desse volume. Então, nós podemos dizer que o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado h. Essa seria a representação do volume do cone, ok? Bem, pessoal, agora eu vou resolver a questão 136 do caderno azul do Enem de 2016. Ela diz o seguinte: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone. As dimensões são indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito por caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Significa que o caminhão tem a capacidade de levar 20 metros cúbicos. Uma região possui o silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina do beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π, o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos de armazenamento armazenados no silo é. Então, para resolver essa questão, nós vamos ter a seguinte situação. Primeira coisa que nós devemos ter em mente é que 20 metros cúbicos é a capacidade do caminhão. Então, é a capacidade do caminhão. Depois disso, ele pede para usarmos π como aproximadamente 3. Então, para sabermos quantas viagens o caminhão precisará fazer, nós vamos primeiramente calcular o volume do cilindro e depois o volume do cone. O volume do cilindro é calculado por πr ao quadrado h, ou seja, a área da base vezes a altura. Se vocês não lembram como calcula o volume do cilindro, assista a aula sobre cilindros que trata de volumes. Bom, o volume vai ser π, o raio do cilindro, olha, 3. Então, 3 ao quadrado vezes a altura, que nesse caso aqui é 12. Volume vai ser igual a 9 vezes 12 vezes o π. Então, eu vou ter, 3 vezes 9 vezes 12, já que o π é igual a 3. Esse cilindro vai ter um volume igual a 324 metros cúbicos. Pronto. Agora, nós vamos calcular o volume do cone. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Então, é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então, V vai ser igual a 1/3 vezes 3, que é o valor de π, vezes o raio, que também é o mesmo raio do cilindro, vezes h, que nesse caso aqui a altura do cone é 3. Então, eu posso simplificar esse 3 com esse 3 aqui. Então, o volume vai ser igual a 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 9, 27 metros cúbicos. Então, o volume total do silo vai ser o somatório do volume do cone mais o volume do cilindro, tá bom? Então, nós vamos fazer esse somatório, que seria 324 mais 27. Isso vai dar um total de 351 metros cúbicos. Pois bem, 351 metros cúbicos é o quanto eu preciso transportar e 20 metros cúbicos é o quanto
eu posso transportar por viagem. Então, o número de viagens vai ser dado por 351 dividido por 20. Essa divisão dá aproximadamente 17,55. Como nós não podemos arredondar para menos, já que vai sobrar grão, nós vamos arredondar para mais. Então, aproximadamente 18 viagens.